Windep, galera, beleza? Então, vamos falar aí, segunda aula do Programador Pragmático, tá? Book na mão, livrinho muito bom. E, galera, fiz umas pequenas anotações, porque estarei testando um novo formato. Então, se você está aqui até agora, ok? É o seguinte, preste bastante atenção. Isso é um conteúdo que eu faço, um conteúdo mais denso, de mais ou menos meia hora. Então, se você quiser escutar, fica aí. Fechou? Então, vamos embora, galera. Sem muita enrolação. Capítulo 2, Programador Pragmático. Excelente livro. Recomendo a compra. Terei um link aí embaixo em algum momento. E sempre peço para vocês, comentem sobre o livro. Falem o que vocês acharam. Me incentive a continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Por favorzinho. Como eu falo com meu filho, né? Até briguei com meu filho agora há pouco. Ele arrancou a gaveta do armário. Estranho, né? Mas vamos lá, para você não ter esse tipo de atitude, vamos aprender um pouco mais sobre desenvolvimento de software. Capítulo 2, duplicação. Galera, então, um dos pontos que os nossos queridos David e Andrew, sempre tem que ler o nome deles, falam no livro, é a questão da duplicação de código. E, galera, parece algo banal, parece algo que não é difícil de ser feito, mas é, tá? Duplicação de código acontece de várias formas. Tanto você ter código duplicado do jeito mais terrível possível, que é você pegar uma função, copiar ela, colar embaixo e botar um parâmetro, que é o pior tipo de duplicação na minha visão. Quanto à duplicação que ela vai de módulo. Você copia um módulo, cola, e aí você duplica um monte de funcionalidade de auxiliares ou helpers, como o pessoal chama na programação, e você vai criando no seu sistema várias mini dependências. Por quê? Porque em algum momento da sua vida, em algum momento que você estiver trabalhando, você vai precisar alterar uma dessas funções que estão duplicadas. Sabe o que vai acontecer? Você vai alterar, vai funcionar, vai subir para produção e o seu usuário vai chegar para você com mais ou menos o seguinte relato: fulano, desenvolvedor, eu testei a sua funcionalidade e ela funciona muito bem. Contudo, tal lugar do sistema não está aparecendo a mesma informação. E principalmente com dados numéricos. Se for dado numérico, aí que é chato mesmo. Porque dado numérico não tem como contestar. Então, e aí você vai começar a caçar no seu sistema vários pontos nos quais você precisa trazer aquele comportamento que você já tinha colocado na função, já tinha testado. E aí você vai retestar o sistema 2, 3, 4 vezes, dependendo da quantidade de ocorrências. Porque o desenvolvedor decidiu duplicar funções, módulos, comportamentos dentro de todo o sistema, em vez de centralizar de uma forma correta dentro de uma função. Ou pelo menos pensar mais na arquitetura do porquê criar uma função nova a partir de outra. Então, sempre que você tiver com essa tentação, pense sempre nesse caso. Talvez já tenha acontecido com você. Ok? Falando de duplicação, os autores do livro eles encadearam um pouco, tá? Então agora eles vão falar de ortogonalidade. Não sei se você já escutou esse termo, tá? Mas eu vou explicar ele dentro do nosso conceito, que é o seguinte: vamos imaginar que você tem uma aplicação que tem um módulo fechadinho, funcional, financeiro. Pá! Financeiro. E aí o setor de financeiro vai lá, mexe e tudo funciona bem. E aí você tem outro módulo de RH, time de RH, prestativo, vai lá, mexe em tudo, funciona bem. Contudo, você vai lá como desenvolvedor e altera o módulo de RH. Sem problema, os sistemas precisam ser alterados. E por qualquer motivo que seja, o módulo de financeiro começa a dar pau. Pode ser um problema de duplicação, como a gente já falou antes? Pode, mas
pode não ser também um problema de duplicação. Então, por isso que eles introduzem esse termo ortogonalidade, que é o quê? Fazer alteração no módulo de RH não deveria comprometer o módulo de financeiro. Não deveria fazer com que o módulo de financeiro desse pau ou desse problema. Tá? É óbvio que dentro de um grande sistema, principalmente grandes monolitos, você vai ter sim comunicação entre os módulos. Mas se você pensar bem nessa comunicação, ela não vai ser um problema. Sabe um exemplo muito fácil de ortogonalidade que a gente usa muito hoje, padrão de mercado? A separação que até criou uma profissão, que é o front-end. A profissão de front-end não existia há 15 anos atrás, tá? Então criou-se uma profissão por causa da ortogonalidade, porque entendemos que ter apenas um sistema de front-end separado do sistema de back-end traz benefícios do que ter tudo junto como um macarrão. Então, olha só, ortogonalidade é a base para basicamente todos os frameworks que você tem. Ruby on Rails, Laravel, Spring Boot, vamos lá. Que mais? Express ou Next ali no Node, Fast API. Por quê? Geralmente o framework ele vem com essa proposta de te entregar ferramental, tá? Ferramental para que você tenha um sistema que ele não seja um grande macarrão, que ele seja um sistema onde ao alterar componentes separados eles não se batam. Framework, preste atenção, eles têm as ferramentas. Isso não significa que a pessoa, o desenvolvedor, vai usá-las. Aí já é outra história. Mas eu gosto de citar a questão dos frameworks porque eles ajudam muito na ortogonalidade. E aí você tem isso o quê? Ortogonalidade é a base do Clean Code, Clean Arc, vamos lá, hexagonal, próprio MVC. Porque todos esses, vamos dizer assim, né, arquiteturas de como fazer o código, né, de como organizar o seu código, e como o funcionamento e o fluxo de informação no código vai acontecer, tem por premissa, tá, ortogonalidade. Então, entender esse termo é extremamente importante. Por isso que eu acho que não compensa não ler. Isso aqui é uma leitura obrigatória, na minha visão, porque é uma leitura que vai te entregar uma base muito sólida. Tá bom? Outro termo aqui, que também é base de framework, mas dificilmente alguém fala, que é reversibilidade. Vou falar de novo, eu dei até errado, né? Reversibilidade. O que significa? O livro deixa bem claro, tá? Que é o seguinte: você não tem decisões que não são reversíveis. O que significa? Escolhi o banco de dados X. Pronto. O sistema vai morrer naquele banco de dados? Não. Você ainda pode escolher outro banco de dados. Por que ele está falando disso? Porque muitas vezes o seu sistema vai crescer. E para ele crescer, ele vai ter que adquirir talvez tecnologias que não foram previstas no início do sistema. Principalmente hoje com a web, com crescimento na casa de milhões de requisições por segundo, muitas vezes você tem que usar tecnologia, tem que usar funcionalidades das nuvens públicas que lá no início você não pensava em usar, porque você tinha, sei lá, 10 requisições por minuto. Então, assim, ao tomar uma decisão, nós precisamos tomar decisões pensando que elas podem ser desfeitas. Eu acho que esse é o grande ponto da reversibilidade, que é o quê? Beleza, vou tomar uma decisão, tranquilo. Mas ao tomar essa decisão, eu preciso ter um pensamento estratégico de que essa decisão pode mudar no futuro. E aqui entra novamente os frameworks como ferramental, galera. Não estou pregando framework para vocês. Eu estou falando de framework como ferramenta. Então, ferramental por quê? Na maior parte dos frameworks, eles sempre vão ter vários tipos de conexões a bancos de dados diferentes. E geralmente, eles ajudam você a trocar de bancos de dados. Então, nós temos no nosso famoso mapeamento entre
objetos e os dados relacionais, tá bom? Também o famigerado ORM, beleza? Se você já usou algum framework, você sabe muito bem disso. Então, assim, pensando na ideia de ser reversível, não só com bancos de dados, mas, poxa, talvez você use aí um servidor web em Nginx, talvez você precise usar um Apache, talvez você pode usar um Candy, talvez você não use nenhum, comece a usar algo do seu próprio framework, da sua própria linguagem de programação. Então, assim, você não pode pegar a tecnologia, e aí a gente pensa na ortogonalidade, e chumbar ela junto, né, com outras tecnologias. Você sempre precisa manter pelo menos uma pequena camada ali de abstração, para que caso aquela tecnologia até seja excluída, até seja uma tecnologia morta, por qualquer motivo que seja, o seu fornecedor não queira mais te fornecer a tecnologia, você tem a capacidade de se mudar e sair dali. Tá vendo que é um crescimento? Tá? Então, vamos para o próximo aqui. Projetos luminosos, tá? Aí que ele já olha, levanta um pouco a abstração, né? E olha o projeto mais para frente, e também olha para a organização. O que seria a ideia dos projetos luminosos, tá? Projetos luminosos é aquele pequeno projeto que ele nasce, mas ele nasce ainda com muita incerteza. Então, isso é uma tática para você poder lançar um projeto, mesmo você tendo incerteza. Que incerteza é essa? Às vezes, você está mexendo com algo que os stakeholders, as pessoas que querem o sistema, elas ainda não têm tanta ideia assim, ou tanta noção do que pode ou não ser feito com a tecnologia. E também se aquilo que está sendo feito faz sentido para o negócio ou não. Então aí você cria um sistema que vai ter funcionalidades, tá? E essas funcionalidades vão te ajudar, e esse é o grande ponto. Essas funcionalidades vão te ajudar, junto com o usuário, a descobrir se essa ideia está indo para a direção correta ou não. Muitas vezes isso, galera, é feito quando o fundador e a equipe técnica junto com o fundador, ou os fundadores, estão querendo testar a ideia deles já no mercado. E aí os usuários começam a usar e dão feedback, tá? Mas para isso precisa ter um sistema feito. E às vezes até com um sistema feito, as pessoas vão olhar naquele sistema e vão querer evoluir. Ou não. E daí que vem o projeto luminoso. É um tiro no qual você consegue vislumbrar necessidades e consegue nesse momento tomar algumas decisões. Com o quê? Com mais clareza, com mais iluminação. Então, conforme você vai fazendo o projeto, ele vai se expandindo e você vai entendendo melhor os requisitos. Então, essa é a tática do projeto luminoso, ok? Isso é uma tática que pode ou não ser usada, tá? Mas eu acho que ela é interessante para você colocar no seu arsenal. Porque a gente vem para a próxima tática, que é protótipos. Protótipos, no geral, são os que são mais usados, principalmente protótipo de interface. Então, você tem protótipo de interface de alta fidelidade, média e baixíssima fidelidade. Então, o pessoal do design faz muito isso. E a diferença básica do projeto luminoso para o protótipo é assim: o protótipo ele sempre é feito com uma ideia de descartabilidade. Então, ele precisa ser pensado em ser feito já com a ideia de ser descartado. E precisa ser descartado, porque se você não descartar, provavelmente você vai acumular problemas aí, tá? Então, olha só. Protótipo é para você fazer, mostrar, ter uma interação rápida, principalmente hoje com o uso da IA. Fazer um protótipo se tornou ainda mais rápido e ligeiro. E ao entender que aquilo é útil, ou entender que a funcionalidade vale a pena, entender que realmente é aquela direção que a empresa quer, e aí você descarta o protótipo e constrói o sistema, a funcionalidade da forma correta. Então eu acho que a grande diferença também
entre o projeto luminoso e o protótipo é que o projeto luminoso ele até demora mais para ser desenvolvido. Agora o protótipo tem que ser estalar de dedos. Bateu, fez, acabou, bola para frente, próximo protótipo, protótipo 1. Então aqui eu gosto de fazer uma pequena analogia com as armaduras do Homem de Ferro. Se você conhece um pouquinho do cultura pop aí, você já deve ter visto algum filme do Homem de Ferro que ele vai marcando ali os protótipos dele, que é Mark 1, Mark 2, Mark 3, e aí vai, a numeração vai crescendo. E ele sempre está tentando fazer uma coisa melhor, muitas vezes descartando praticamente tudo que foi feito anteriormente, ok? Então, veja os filmes que você talvez entenda, tá? Se você nunca tiver visto nenhum filme do Homem de Ferro. Fechado? Vamos lá! E agora, galera, a gente já pula um pouco, tá? Já pula um pouco sobre linguagens de domínio. E aqui a gente vai ter uma conversa um pouco diferente sobre linguagem. Por que sobre linguagem? Eles trazem a técnica de linguagem de domínio, e aí que já é uma parada muito técnica, tá? Totalmente operacional isso aqui, uma decisão do desenvolvedor, não tem nada envolvido de estratégia aqui, muitas vezes, que é o seguinte: você poder criar uma linguagem que descreva coisas dentro do seu software. E aí, ao criar essa linguagem, você consegue ter uma capacidade muito grande de configuração e de modificação do comportamento do software. Aí você pensa, poxa, do que esse programador sênior está falando? Estou falando sobre a linguagem SQL. O SQL, se você parar para pensar, ele é uma linguagem de consulta, que consulta ali os bancos de dados e traz set de dados, né, recorte de dados para que a gente possa manipular eles de alguma forma. Já pensou se você tivesse que clicar em botãozinho por botãozinho para poder configurar e ter o retorno de uma consulta? Como seria mais complicado? Já pensou se você tivesse que programar, de fato, linguagem de programação completa, o SQL, para você ter o seu resultado? Veja como o SQL ele facilita a manipulação dos dados, a extração dos dados. Então, assim, o SQL para mim é o melhor exemplo sobre linguagem de domínio. O SQL consegue abordar todo o domínio ali da teoria de conjuntos, na minha visão, e consegue trazer todas as informações que a gente precisa, até mesmo fazendo agregação. Então você vai ver que todo banco de dados, seja ele relacional ou não relacional, tem a sua linguagem de domínio para que você possa consultar e modificar o comportamento do software. Isso é uma coisa que às vezes você não presta atenção, que é quando você escreve um SQL, você está modificando o comportamento do banco de dados. Você está fazendo ele te retornar algo customizado. Lembra que eu falei que você faz configuração e customização? Então, você traz algo customizado. Então, imagina um banco de dados sem a linguagem SQL. Impensável hoje. Então, a linguagem de domínio ajuda um. Quer saber outra muito usada? Dockerfile. O Dockerfile também pode ser considerado a linguagem de domínio. Porque ali você descreve o que ele tem que fazer e ao fazer o build ele vai construir tudo aquilo que você pediu. Outro pensamento. Imagina se você tivesse que programar tudo na mão, numa linguagem ali, fazer for each, loop, if, else, sabe? Para poder construir uma imagem Docker. O Dockerfile facilitou demais. Você tem até o Docker Compose que facilita ainda mais. E conforme a gente for avançando, ou talvez você já tenha lidado, tem vários sistemas que usam disso. Você tem sistemas que usam ponto .neon para fazer algumas configurações. Você tem o próprio JSON, que também é muito usado para fazer configuração e muitas vezes se torna uma linguagem de domínio para poder configurar. Você tem o próprio Kubernetes usando ali os .yaml para fazer configurações e fazer as coisas funcionarem. Você tem o Terraform, que tem sua, vamos dizer assim, linguagem de domínio bem própria e você consegue descrever ali toda a sua infraestrutura. Então, assim, linguagem de domínio não vão faltar.
E muitas vezes você nem sabe o que é a linguagem de domínio e já usa ela. Então eu queria te dizer uma coisa. Existe uma diferença entre a linguagem de domínio e a linguagem de programação. A principal diferença na minha visão é que a linguagem de domínio ela é bem específica para aquele ponto. Quando você fala de SQL, está falando de banco de dados, obrigatoriamente. Você não está falando de outros tipos de sistemas, está falando só de banco de dados. Então, tem essa questão específica, bem focada, bem centrada ali para resolver aquele problema, tá? Por mais que seja uma coisa muito técnica, você precisa ficar atento nessa opção aí. Fechou? Linguagem de domínio. Vamos lá. Estimando. E aí ele já dá um flip e joga o livro pro alto e agora é outro assunto, aleatoriamente diferente demais que a gente estava falando antes. Estava falando de assuntos técnicos, estratégicos. E agora a gente vai falar de uma coisa que é extremamente importante, mas ela não é tão técnica assim. É quase como se fosse vamos dizer assim, um chute, um achismo, tá? Vamos falar sobre estimativa de software. Então eles já botam esse ponto aqui no capítulo 2, estimando. O que acontece? A atividade geral do desenvolvedor, mesmo com o uso da IA hoje, ela ainda é muito imprevisível, no sentido do que? Quando o desenvolvedor entra dentro de um software para poder fazer a manutenção ou a criação de nova feature, ele não entra como aquele burro de carga, que fica com a visão tampada. Ele sempre entra e ele vê tudo que está ao seu redor e tudo que impacta a criação da mudança. Então, muitas vezes o desenvolvedor entra na tarefa e ele entende que ele precisa consertar, modificar muito mais coisas do que foi previsto inicialmente. E aí a estimativa cresce. Por quê? Porque o desenvolvedor pode até não fazer essas coisas, mas um desenvolvedor experiente, com mais sabedoria, sabe que se ele não fizer, a demanda muito provavelmente vai voltar e vão pedir para ele fazer aquelas alterações que ele pensou em fazer antes. Então isso acontece direto. Então assim, estimar software é extremamente difícil, porque é um trabalho intelectual. Eu não levo tão a fundo que seja um trabalho artístico, não coloco muito nesses termos, mas consigo colocar nos termos de trabalho intelectual. Tá? E como trabalho intelectual precisa de criatividade. E a criatividade é sempre uma faca de dois gumes. Muitas vezes ela te ajuda e muitas vezes ela te atrapalha. Muitas vezes o trabalho fica melhor com criatividade ou fica pior. Então assim, sempre que você for estimar, não vá com certezas. Por isso que eles colocam o título como estimando. Porque muita gente fala assim, eu acredito que isso aqui leva 3 dias. Aí da meia-noite do terceiro dia, o PO, o SM, o PM chega pra você, e aí, tá pronto? Você disse que já tá pronto, não tá pronto? O que aconteceu? Sabe? Então, as pessoas não entendem o que é uma estimativa. E existem diversos casos, de pressão, burnout e várias coisas por causa de estimativa. Então assim, sempre que eu vou dar uma estimativa, eu sempre falo, isso é uma estimativa. E se a pessoa vem me cobrar no final, eu já disse que isso aí era uma estimativa. É óbvio que as tarefas não são infinitas. É óbvio que você não vai ficar fazendo uma coisa para sempre. Mas às vezes você necessita dar várias voltas para poder resolver algo. Então, uma dica central que está no livro que é o seguinte: examine o código, examine estimativa e sempre que você for avançando no código, veja se os dois estão compatíveis. Se ou a estimativa está grande demais ou está menor, muito pouca. E comunique isso. Fale que você está e teve problemas, está com problemas, teve problemas. Fale. Comunique as pessoas necessárias. Comunicação, se é seu pai, se é seu chefe, se é seu líder. Não importa. Importa que todo mundo saiba. Existe a reunião no Scrum chamado Daily para esse tipo de assunto. Que o pessoal geralmente não usa. Mas enfim. Dica essencial.
Frustrações, demissões ocorrem por causa de estimativas erradas? Sim. Só que você pode fazer a sua parte como desenvolvedor, que é examinar o código, examinar a estimativa e dizer se o código é possível ser feito dentro da estimativa que foi colocada. Acontece um outro ponto que eu acho que é muito desagradável para qualquer desenvolvedor, que é estimativas prontas. Toda vez que você receber uma estimativa pronta, você precisa deixar claro que, olha, eu entendo que vocês trouxeram a estimativa pronta, contudo eu não posso garantir, porque não fui eu que fiz. Seja sincero. Eu sei que dá um frio na barriga muitas vezes a pessoa falar isso, porque ela fica com medo do chefe, às vezes ela é nova na empresa, tá? Tá recebendo pressões do C-level da empresa, enfim. Eu entendo. Mas é melhor você ser sincero e ser demitido do que você mentir e também ser demitido. Porque mentindo você vai ser queimado. Então assim, seja sincero, dê estimativas realistas e condizentes com a sua capacidade. Que é uma outra coisa que as pessoas não consideram. Cada desenvolvedor tem a sua capacidade. Então, uns vão conseguir fazer coisas mais rápido do que outros. Normal, como muitas coisas na vida. E até por isso que a gente fala que o trabalho de programação é um trabalho criativo, que assim, nós não temos um estilo musical, nós temos centenas de estilos musicais. Por que que os programadores são tratados como robôs, como se cada um fosse igual ao outro? Não faz sentido, correto? Então olha só, esse foi o capítulo 2. Se você chegou até aqui, primeiro você é um desenvolvedor que vai sair acima da média. Isso é quase um fato, ok? E um segundo fato, deixe o seu comentário, coloque aí capítulo 2 nos comentários. Temos o capítulo 1, se você não viu o capítulo 1, veja o capítulo 1. Ele está com probleminha de áudio, mas ainda assim está escutável, então recomendo você, se está chegando aqui agora, escuta o capítulo 1 também, que é informação extremamente importante, tá bom? Deixe seu like, seu joinha, me ajuda a fazer as próximas aulas. E é o seguinte, você consegue. Valeu!